A paz do Senhor, queridos eleitos, Deus, oh maravilha, dão glória aí, Deus, a glória a Deus, igreja, aleluia. Às vezes a língua enrola, glória a Deus. Queridos, vamos compartilhar, quero compartilhar mais um vídeo, mais um volume, volume 22, Visões de Deus, volume 22, com os amados irmãos, glória a Jesus, Deus é fiel, Essa visão, amados, Deus me deu foi numa campanha no monte. Eu tenho anotado aqui, ó. Glória a Deus, maravilha. Botei aqui até o 22, ó. O 22. A glória do Senhor Jesus. Foi numa campanha no monte de 7 dias. Tá registrado aqui, ó. Aí botei aqui, eu ainda era membro de igreja, não era nem obreiro ainda. Tem aqui até o nome dos irmãos que subiram nesse dia, ó, presbítero Paulo, pastor Altair, diácono Cláudio. Foi esses 3 irmãos que estavam comigo lá, nessa campanha, 7 dias no monte. E o monte tem até o nome do monte que eu coloquei aqui, é o Monte do Barro Branco, que é próximo aqui onde eu moro. E lá o Senhor me deu essa visão que eu vou falar aqui com os irmãos, tá bom? Foi assim, amados, quando nós estávamos lá orando, que a gente ia à noite. E ali naquela oração com os irmãos, aí de repente eu olho assim pro, que estava lá no alto, aí eu olhei assim para baixo, tive um monte, assim. Jesus orava no monte, irmãos? Eu falei no outro vídeo lá, eu particularmente gosto de orar no monte, tá? Assim o Senhor me mostrava. Eu ali ligado com Deus assim, aí eu olhei para o monte assim embaixo e vi um ser subindo um monte. Já era de madrugada, só. E esse monte, a gente estávamos indo para lá porque tinha poucas pessoas, quase ninguém subia ali. Deserto, irmão, estava só a gente mesmo. E ali eu vi subindo um ser claro, alto assim, mas com a roupa comprida, até no pé, e branca, e ele subia, ia subindo um monte assim, ó, e eu via que ele tinha uma corrente nas mãos, aquela corrente grande assim, em suas mãos, e ia subindo um monte, e subindo, e eu ali ligado com Deus, e ele estava indo assim para o outro lado do monte, ele não veio para o lado que a gente estava, estava indo para o outro lado, mas eu vi ele subindo um monte, com a corrente nas mãos, indo assim para o outro lado, mas subindo mesmo, subiu até mais alto do que aonde a gente estava, e foi sumindo. Mas só que quando eu vi essa visão, o meu corpo se arrepiava, eu sentia um peso espiritual, eu senti um arrepio ruim, e vendo aquilo, e aí eu me liguei com Deus, eu falei: Senhor, meu Deus, que mistério é esse aí, Jesus? Estou sentindo esse arrepio aqui, E nisso ali eu fiquei quieto, os irmãos orando, e uma voz falou comigo dentro de mim, dizendo assim: meu servo, esse anjo não tem parte comigo. Irmãos, aí que eu senti aquele arrepio, eu falei: o sangue de Jesus Cristo tem poder. Então eu já entendi que aquilo ali era um anjo caído, é um demônio, Satanás, irmãos. Então o que eu aprendo com essa visão? Era um anjo, Nós sabemos que lá Satanás é um anjo, E para a gente ter entendimento que nem tudo que a gente vê que é branco pode ser de Deus, tá? Nem tudo que as pessoas entregam em revelação também pode ser de Deus, pode também não ser.
Nem todos os anjos que muitos falam que veem pode ser de Deus, mas também pode não ser de Deus. Então nós temos que pedir ao Senhor discernimento para ver, entender se aquilo ali procede de Deus ou não. Olha só que profundo. Eu estou no monte orando, eu vejo um ser com a corrente na mão, muito grande, com a roupa clara até embaixo subindo, né? Entendi que era um anjo, mas eu me senti um arrepio, um peso espiritual, eu não senti algo bom, e aquela voz falou dentro de mim. Quando eu me liguei com o Senhor, eu perguntei: Senhor, o que é isso aí? E aquela voz falou comigo assim: meu Deus, meu servo, esse anjo aí não tem parte comigo. Quer dizer, não era de Deus, não eram os anjos do Senhor que estavam ali subindo, e ainda com corrente, irmãos, né? Corrente é para correntar. Então, trazendo para a palavra, porque vou voltar a dizer para os irmãos, isso são visões que Deus me deu, da qual eu trago para dentro da palavra, porque a palavra que é a maior profecia, tá aqui, é aqui dentro, tem que se falar daqui dentro. Não colocamos revelações, experiências pessoais acima da palavra de Deus, não, irmãos, tá? A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Só que a visão que o Senhor me deu para me entender, aprender algo, né? E esse algo eu aprendi e vou agora falar dentro da palavra, né? Onde o Senhor falou muito forte no meu coração naquele dia, que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, que tem o título Os Falsos Apóstolos. Mas aqui no versículo 13 diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha aí, irmãos. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então o que eu aprendi? Que o Satanás, ele é enganador, ele é mentiroso. Então é do interesse dele enganar, estar no meio. Eu já vi pregador falou assim: o diabo não entra na igreja. Irmãos, que não entra. O Satanás está no corpo de pessoas dentro da igreja. Se tu não orar forte, se tu faz oração forte, ele até manifesta, grita. Ele está sempre de olho, observando. Isso é do interesse dele, querer parar o povo de Deus, querer parar aquele que busca, que jejua, que santifica, que faz a obra. Ele está sempre de olho ali, sempre cirandando, irmãos. Então, eu entendi isso, que ele, né, se infiltra e quer enganar. Um exemplo, eu vejo alguns pregadores aí, né, às vezes falando, debochando também sobre nós pentecostais. E como eu vi um homem, né, que ele diz que é sábio, um intelectual, né, realmente é um cara estudado, mas ele diz que o pentecostal fica naquelas coisas de parece panela de pressão, parece que vai explodir, aí dá gargalhada. Aí tem outros que botam lá o pentecostal rodando e botam uma pessoa rodando também em outra religião para falar que tudo é a mesma coisa, e aquela coisa toda, né? E eu fico observando esse povo, né, falando do povo pentecostal que pula no poder porque mexe assim, tá rodando, é o capeta. A outros falam assim: para que cair a igreja do caicai, né? Agora eu vou mostrar para você dentro da palavra que ele pode também estar aí na sua congregação, querido. O Satanás, esse que transfigura aqui, se transfigura até em anjo de luz para enganar, ele pode estar aí disfarçado aí de apóstolo, de pastor, de missionário, de líder das irmãs, ou que dá o professor de teologia, tá? Ele pode estar disfarçado aí também, não é só aqui no povo pentecostal não, querido, que ficam aí dizendo: parece panela, pressão, debochando. Ele está aí falando calmo, eloquente, né, com diplomazinho, né, formatura, formado, e sendo o próprio Satanás aí doutrinando a sua igreja, tá? Colocando costumes humanos, né, pensamentos humanistas fora da palavra. Olha só, no versículo 13, onde nós lemos:
Satanás, né, o grande enganador, utiliza homens maus como seus agentes, transformando-os em falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. A Bíblia diz que esses ministros e líderes enganosos são pessoas que, capacitados por Satanás, dão a impressão de realizarem grandes coisas na obra de Deus, pregam mensagens evangélicas atraentes, olha aí, irmãos, olha aí, e apresentam ser pessoas santas, mas na realidade rejeitam a piedade e negam a sua eficácia. Esses obreiros se disfarçam em apóstolos de Cristo, ministros da justiça. Dessa maneira, imitam os verdadeiros ministros de Cristo e colocam na sua mensagem toda a aparência de piedade. Parecem sinceramente solícitos e amorosos. Falam de perdão, de paz, felicidade, fraternidade e muitas outras coisas construtivas, mas vivem sob a influência de Satanás. Então, irmãos, não é todo aquele que faz balanço, que fala em língua, que é o diabo está lá, não. Ele pode estar aí, ó, nesse meio aí, ó, boa mensagem, mensagem atraente, eloquente, bem educado, bem muito estudado, tá? Não pula no poder, não dá glória alto, fala manso, tranquilo, mostra que é amoroso, e aí é o próprio Satanás aí no meio. E agora? Como que a gente fica nisso aí? Então, é perigo da gente ficar, ó, pentecostal é isso, aquela igreja não é pentecostal, é aquilo. Irmãos, vê primeiro se o espírito que está ali procede de Deus, porque como no meio pentecostal tem o diabo se disfarçando ali, nas outras que não são pentecostais, neopentecostais também ele está disfarçado também, e que não são neopentecostais também, tá, irmãos? Então vamos ficar apercebidos, porque muitos falam no diabo, mas tem que saber quem realmente ele é, irmãos. Olha só, que coisa profunda. O evangelho deles é geralmente segundo o raciocínio humano e não uma interpretação verdadeira da revelação de Deus, como temos nas Escrituras. A sua mensagem não é segundo a doutrina apostólica do Novo Testamento. Todos os crentes devem precaver-se desses ministros e líderes enganosos e não devem se deixar levar pelo carisma deles, nem por sua eloquência, preparo, milagres, altas estatísticas ou mensagem popular. Então está aí, amados, o que o Senhor quis me ensinar naquele dia. Eu era membro ainda, e eu via um anjo subindo um monte com uma corrente na mão. Eu poderia ficar ali maravilhado, Deus, um anjo, Senhor, estou vendo uma maravilha, estou vendo um mensageiro, Senhor, estou vendo algo divino. E aquela voz falou assim: meu servo, esse anjo não tem parte comigo, não é de mim, não é enviado por mim. É o Satanás, o enganador, o mentiroso, que se transfigura em apóstolo, em obreiros fraudulentos, tá? Que ele está em tudo quanto é lugar, querendo uma maneira de corromper, para que as pessoas não venham realmente se firmar na verdade, né? Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, amados. Sempre haverá os remanescentes, os verdadeiros, que buscam o Senhor de verdade, e esses demônios têm que estar tudo derrotado para a glória do Senhor Jesus na sua congregação. Prega mesmo, abre a boca, mostra aí na sua congregação quem é o Satanás, tá? Não fica com esse pensamento, vou falar no diabo, não, deixa ele quietinho lá, que incomoda ele, nem tudo é o diabo. Para com isso, irmão, prega aí a palavra aí, a Bíblia está aí, ó. Jesus deixou para nós escrito: orai e vigiai, por causa do vosso adversário está bramindo como leão, tá? Mostra as pessoas quem ele é, como ele age, as brechas que ele gosta de, que nós vemos dar a brecha para ele entrar, tá? E quando ele entra, ele destrói a natureza dele. Devemos estar revestidos da armadura. Eu quero compartilhar com vocês. Eu lembro que assim que eu comecei a subir o monte, foi nesse mesmo monte, né, com essa campanha. Eu lembro que o primeiro dia
que eu estava subindo, eu via na revelação divina uma mulher com um leque assim no rosto. Ela tampava aqui com um leque, tinha um leque assim, né? E ela fazia assim para mim, ó. E fazia assim para mim e para os irmãos que estavam ali subindo. Aí ela tirava o leque, o rosto dela se transfigurava, né? Com aqueles dentes horríveis, e depois ela botava o leque de novo aqui no rosto, e parecia uma mulher muito bonita, né? Mas quando ela tirava, transformava, né, a sua face ali para aquilo e colocava de novo. E aquilo me deu uma aflição, me arrepiou. E quando eu cheguei lá em cima do monte, que eu falei para os irmãos, Deus me deu uma visão aqui, que eu vi uma mulher com leque assim na boca, no seu rosto, e chamando a gente, tirava e transfigurava num tipo uma coisa ruim, com os dentes grandes, colocava o leque de novo, mas chamando a gente. E eu estou me arrepiando todinho. Aí o pastor falou assim: irmãos, quero falar algo para você, irmão Adilson. Eu era novo, como eu falei aqui, ó, está anotado aqui, eu era membro ainda de igreja. Ele falou assim: quando nós estávamos subindo o monte, o Espírito Santo de Deus me revelou que o Satanás ia querer te assustar, ia querer colocar medo em você, para você não receber, né, a glória de Deus, não ter ligação. Porque para você que está subindo o monte, que vai ser a primeira vez ou vai começar ainda, então você já vai revestido, porque geralmente isso acontece, você vê sinais de Deus, mas o inimigo também faz coisas ali para te assustar, quebra galho de árvore, pessoas verem vultos, escuta vozes, né, e a pessoa fica: ai meu Deus, o que é isso? Pastor, o que está acontecendo? Aí entra um pânico, um desespero e neutraliza a sua fé. Então Satanás, ele gosta de fazer isso. Quando você vai orar de madrugada, vai orar no monte, até mesmo em casa, já aconteceu comigo de orar em casa, de dobrar o joelho, tá orando e escutar aqueles passos assim, ó, passo, né, andando, e parar perto de mim, meu corpo se arrepiar. Quer dizer, é o Satanás querendo me colocar medo, e quando entra o medo, o pavor, você se desliga, aí neutraliza a sua fé, aí você não consegue orar. Mas quando você já está ligado, já tem essa experiência, quando você vê arrepio, ou vê alguém te olhando, quando você vai orar, tu já quer: eita Jesus, queima esse demônio aí, Satanás, sai daqui, que aqui não é o teu lugar, manda fogo, Jesus, está podendo, no nome de Jesus. Aí tu já repreende logo, entendeu? Então, nesse monte eu tenho essa experiência, eu estou lembrando aqui, conforme eu estou contando essa visão, né, desse fato também. E outro fato interessante que aconteceu nesse mesmo monte, que foram 7 dias de campanha. Eu lembro que tem um dia que nós estávamos assim sentados, né, de madrugada, acho que era 3 da manhã, 2 e pouca, eu, o pastor, o diácono e o presbítero. E eu olhei assim para um lugar assim à frente, amados, tinha um homem assim de terno, bem assim atrás de uma moita, nos observando. Aí eu falei assim: pastor, varão, falei assim até baixinho: varão. Ele: fala, irmão. Eu falei assim: olha ali aquele arbusto ali, tá vendo? Tem um varão ali. Quem é aquele varão ali, irmão? Tá olhando para cá já tem um tempinho já, que fica aqui olhando só pra gente ali, ó. Aí o irmão também, o presbítero, olhou assim e falou: ih, varão, vamos ficar ligado aí, ó, vamos ver o que é esse mistério aí. Aí passou um tempinho, a gente foi olhar, aquilo tinha sumido. Aquele homem que estava lá, a gente só via aquela, né, a forma assim do homem, né, aquele terno, a gente via que estava de terno, forma, mas não via o rosto, que estava de noite, é escuro. Aí depois nós se reunimos e falamos assim: vamos dar uma olhada lá, varão. Aí fomos nós, né, fomos juntos. Irmão, você acredita que quando chegamos aonde aquele homem estava, ali perto, era ali um precipício, não tinha nada. A gente olhou para baixo assim, vimos um monte lá embaixo, né, a descida do monte, lá embaixo não tinha como ficar em pé ali, porque não tinha nada. Sangue de Jesus Cristo tem poder, amados. Então, como, né, o Senhor diz que os seus anjos estão ao nosso redor, né, nos guardando, né, guardando aquele que teme o seu nome, os demônios, o Satanás também estão em derredor, buscando a quem possa tragar. Então, quando você vai orar, vai buscar, você vai para uma consagração, ou vai para um culto, o inimigo já está de olho, já vai fazer de tudo para você não ir, vai botar barreira para você não chegar, entendeu? Ele é interessado nisso, isso é do interesse dele, de pessoas estar no culto e de repente sentir dor de cabeça, dor de dente,
Já teve vezes de eu estar dirigindo o culto num lugar, eu vi a irmã botando a mão assim, de repente eu estava com o microfone sem fio, eu fui lá, botei a mão na cabeça dela e repreendi. Falei, todo mal sai agora, e continuei ali dirigindo. Aí no final, ela me chamou e falou assim, irmãos, quando você botou a mão na minha cabeça, foi Deus que te usou, porque me deu uma dor de dente, quando eu entrei dentro da igreja, eu já estava para ir embora, eu já estava quase levantando, foi a hora que você foi lá, eu falei, não foi eu, foi o Espírito Santo que me conduziu para chegar até você e repreender esse mal. Então ele faz isso, ele tira pessoas de dentro da igreja na hora do culto, ou na hora da palavra que vai ser edificado, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Tem pessoas que vão embora, na hora da palavra não conseguem ficar na igreja. Então é batalha, irmãos. Então está no meio lá pentecostal, visão e revelação, então você tem que pedir ao Senhor, Senhor, confirma aquilo que aquela irmã me entregou lá, foi tu que falou, então me confirma. Deus não vai te deixar enganado. O que não pode é muitas das vezes você falar que tudo é diabo, tudo é capeta, e às vezes é Deus que está usando a irmã, às vezes é Deus purinho usando o irmão, e você está falando que é o diabo, que é o capeta, que é o Satanás, que é a panela de pressão, que vai explodir. Cuidado, hein? Nós somos a menina dos olhos do Senhor, e daqueles que se levantam contra os ungidos do Senhor. Então isso é perigoso. Então é o que eu ensino aqui. Se você não tem esses mistérios aí, não é usado nos dons espirituais, tudo bem, a gente também não te julga, a gente te respeita, mas também você não tem, não julga o que tem. Sabemos que sim, que o inimigo ele vai estar no meio de tudo isso, aonde tem revelação, aonde não tem, aonde tem fogo pentecostal, ele pode estar lá também imitando no meio, mentindo, pode também. Tem pessoas que dão lugar e muitas das vezes você ora, ele cai lá com a mão para trás, né? Estava falando em língua, imitando, né? Aí você ora, e cai com a mão para trás, que ele estava tentando enganar. Mas com os olhos espirituais o Senhor revela. E ao mesmo tempo, são esses lugares que não tem isso, né? Mas o diabo está aí, olha, bonitinho, eloquente. Amados, abra as vossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos falar da palavra do Senhor, né? Quero dizer para os irmãos, né, que eu estou feliz de estar aqui nesta noite, né, de ver os amados irmãos. Você é muito bonito, mas muitas das vezes pode ser o Satanás aí, ó, com esse carisma, eloquência, tá bom, queridos? Então, orai e vigiar, amém, querido? Para que o inimigo, né, para Jesus mesmo fala, para que ninguém vos engane. Então, ó, leia a Bíblia, né, se aprofunda na palavra, ninguém vai te enganar, queridos, em nome de Jesus, tá bom? Então peço a você que não deixe de deixar o seu like aí, ó, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário, em nome de Jesus, e Deus te abençoe grandemente, amém.